Olá, meu querido, live de número 294, olho no olho, não deixe a realidade roubar a sua eternidade. Nós vamos começar lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, com Josafá, e depois vamos caminhar e entender o que é olho no olho. Mensagem 7 minutos, nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha lá o texto. Ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá, um rei que seguia as coisas de Deus, de repente se vê numa batalha em que 5 grandes reis, 5 povos enormes cercam o arraial de Deus, né, de Israel, e vão para cima. E ele não tem outra alternativa que não, se não olhar para Deus, né? Não dava nem para olhar para os lados porque era tudo cercado de gente. Ele olha para Deus, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, ele fez os céus e a terra. Quando ele olha para Deus, então ele recebe a resposta de Deus, né? E vai viver a vitória que Deus é, né? Veja que nessa batalha ele não teve nem que fazer muita coisa, Deus fez tudo, mas é assim que é com Deus, é Ele que faz tudo, para nós darmos sempre glória só a Ele, né? Mas qual foi o princípio que ele usou? O princípio está aqui bem claro, né? Mas os nossos olhos estão em ti. Veja que nós olhamos, como diz lá em Tiago 1:24, né? Nós olhamos em espelho, né? Olhamos no espelho e depois esquecemos como está a nossa própria face, né? A situação humana, né? Envolvida na carne, envolvida no pecado, né? Corpo e alma, né? Tudo coisas humanas aí, né? Diferente de espírito, onde está o Espírito Santo. Tudo dificulta, né, a gente fixar nas coisas de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a verdade, né, mas olha, isso aqui é verdade, isso aqui eu vou seguir isso aqui, mas logo quando nós paramos de olhar aquela cena, né, vem um monte de outras cenas, né, tentando roubar aquela verdade, aquela informação, aquela realidade de Deus que você viu. Então nós olhamos em espelho e esquecemos. Por que esquecemos, né? O texto lá, depois você leia, não dá para alongar muito, Tiago 1:22, 23, é porque não praticam a palavra, né? Nós já vimos isso em outra live, que nós precisamos, aquilo que nós temos por verdade, mesmo que eu ainda não creia completamente, eu tenho que começar a usar, e vou usando, isso vai aumentando, né? Provérbios 4:18, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos usando, e do uso, né, aquilo vai se tornando cada vez mais claro e real para nós, né? O outro texto, 1 Coríntios 13:12, ele fala que ciência, orar em línguas, os dons, né, são visões parciais daquilo que Deus quer mostrar para nós, né? É que nem você pegasse um filme, naqueles compridos assim, pegasse uma cena, né? Uma visão, um flash, né? Tem muita coisa que você pode tirar ali, né? Útil, né? O Espírito Santo é muito sábio ao apresentar isso para Deus, para nós, num sonho, numa visão, numa imaginação, uma coisa que surge na nossa mente, que veio lá do Espírito Santo, no nosso espírito, na nossa alma, e nós vemos, mas é só uma cena, né? Nós precisamos fixar, né? Porque isso é parcial ainda, né? Porque o amor é completo, né? O amor é a maneira de Deus, né, de colocar Deus plenamente numa situação. Eu tenho uma visão, mas quem faz a coisa completa é o amor. Então, vai juntando aí as coisas, né? Nós temos uma situação, nós queremos resolver. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer Deus ser maior do que aquela situação. Seja era uma doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento ou outro problema qualquer. Como é que Deus fica maior? Quando eu
olho no olho de Deus, né? Quando eu olho, como está lá em 1 Pedro 5,9, né? Resisto firmemente às circunstâncias adversas e faço o que o Josafá fez, 2 Crônicas 20, né? 12, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não olhamos as outras coisas, nós estamos olhando só para o Senhor. Quando você fizer isso, Deus vai crescer, né? Vai ser maior que os problemas, né? Por isso que você precisa ter um conhecimento bíblico, né? Por isso que você precisa saber em que textos buscar sobre os assuntos específicos, para que Deus cresça, para que você adore a Deus, né? Com essas coisas. Veja que Deus, para nós entendermos, ele tem 7 nomes principais, né? 7 nomes. Um deles, por exemplo, né, é Jeová Tsidkenu, né? O Senhor é a nossa justiça, né? Eu vou gravar uma live aí sobre o STF, né? Porque a nossa justiça não é o STF, a nossa justiça é Deus. Mas Deus tem que crescer para eu não ficar com raiva do que estão se fazendo em questões de justiça, né? No Brasil em geral, né? Então, meus queridos, tendo isso por vista, né? Pegue um assunto, né? Um assunto que está te incomodando, veja o que a palavra diz, coloque os seus olhos na palavra, nos vários textos e comece a adorar a Deus por essas coisas. E faça isso durante alguns dias, durante algum tempo, até que Deus cresça nesses assuntos o suficiente para ele manifestar a vitória dele contra a circunstância aparente, né? Não deixe a realidade, não seja como o Isaú, né, que trocou a primogenitura, né, lá em Gênesis 25, 34, ele trocou a primogenitura por um guisado de lentilha, um prato de lentilha, uma coisa simples, trocou a eternidade pela realidade aparente. Não faça isso. Olhe no olho de Deus, né? Use esse princípio e você vai ver que as coisas vão se resolver, que as coisas vão mudar e deixar de ser como elas são pela ação de Deus. Não é você, mas você tem que fazer Deus crescer. Você tem que olhar na Bíblia, tem que ouvir sobre aquele assunto, você tem que adorar a Deus pelo que Ele é e a parte que Deus é vai prevalecer sobre aquelas circunstâncias, ok? Deus te abençoe, te fortaleça. Tem mais, né? Veja as outras lives aí, nós vamos completando esse assunto e glorificando só o nome de Jesus sempre.